A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a revista da CPAD, que tem o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje nós estamos na lição de número 11, do segundo trimestre de 2020, que tem o título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Nós temos aqui o nosso texto áureo, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios 4:1. A verdade prática. A unidade na igreja depende que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4 e Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao versículo 12. Temos 3 pontos com seus subpontos e vamos compartilhar aqui de forma bem simples, clara, de uma forma resumida, para que possamos tirar proveito desta aula para a edificação da nossa vida. O ponto de número 1, para haver unidade é preciso humildade. Se não tiver a humildade, não tem condições de ter a unidade na igreja. Então, para que haja a unidade na igreja, é preciso que tenha humildade. O subponto de número 1, o modo digno do viver cristão. Aqui nós vemos que após o apóstolo Paulo trazer várias lições, nas lições anteriores que nós estudamos, o mistério revelado, as grandezas das riquezas de Deus, do poder de Deus, o poder de Deus que é poderoso, capaz de fazer muito mais do que nós pedimos, abundantemente além do que pedimos ou pensamos, esse poder de Deus que é magnífico. Então o apóstolo também ele intercede pela igreja e agora ele traz um modelo, um padrão de como devemos viver, o modo digno do viver cristão. E nós devemos, então, andar nesse padrão para que haja a unidade na igreja. O subponto de número 2 fala da humildade. E aqui nós vemos o exemplo de Jesus Cristo, nos dando o modelo da humildade, o exemplo da humildade. Certa vez Jesus estava com seus discípulos, os apóstolos, e ele cingiu de uma toalha, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Isso para os pagãos seria um sinônimo de fraqueza, mas na verdade nós vemos que não é sinônimo de fraqueza, e sim demonstração de humildade. E Jesus nos dá esse exemplo, lavando os pés dos discípulos, dos apóstolos, para nos dar o exemplo da humildade. Meu prezado irmão, minha irmã, a pessoa que é humilde, ela não perde a sua personalidade, ela não perde o seu caráter por ser humilde, mas pelo contrário, ela demonstra ali o seu caráter de humildade. E Jesus nos deu esse exemplo. O subponto de número 3, que diz assim, a verdadeira humildade. A verdadeira humildade. Se está falando da verdadeira humildade, é porque também há falsa humildade. Então, nós vemos aqui que a verdadeira humildade, ela promove o quê? Harmonia. A verdadeira humildade,
ela traz esse aspecto harmonioso na igreja. E se existe a verdadeira humildade, é porque também há a falsa humildade. A pessoa que é humilde, ele não procura um destaque, não procura qual é o melhor lugar que eu devo ficar na igreja, né? Qual é o melhor lugar de destaque onde todos possam me ver. Não, ele não procura isso porque ele é humilde. Mas aquela pessoa que não é humilde, ou seja, a falsa humildade, às vezes parece com humilde, mas quando chega nessa hora, você percebe que não tem humildade. Por quê? Quer ser destacado, quer estar nos melhores lugares, ou seja, quer ser visto, né? Quer ser reconhecido ou reconhecida, porque não tem a humildade. Mas a pessoa que é humilde, ela fica tranquila, porque ela sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Muito bem, nós vemos então aqui o ponto de número 2. Né? Para haver unidade, é preciso mansidão. Então nós já vimos aí a humildade, agora vamos falar da mansidão. Subponto de número 2. Mansidão, aqui fala de um aspecto do fruto do Espírito. Mansidão, e aqui a revista, a lição, ela traz 2 exemplos, Moisés e Jesus Cristo. Moisés, ele não revidou quando injuriado, caluniado, e considera-se o homem mais manso da época. O homem mais manso que havia naquela época sobre a terra, Moisés. E Jesus, o exemplo de humildade, quando ele estava ali sendo injuriado, caluniado, né? Ele não abriu a boca. Quando estava sendo julgado, ele não lançou palavras contrárias, palavras de afronta, mas ele permaneceu humilde ali, manso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele permaneceu manso, mesmo sendo injuriado, caluniado, né? Sofrendo ali toda aquela agrúria que ali dos soldados, né? Mas ele permaneceu manso, trazendo o quê? O exemplo de mansidão. Então nós vemos esses 2 aspectos aqui de mansidão, né? Essas 2 situações, Moisés sendo caluniado, Jesus no seu julgamento, mas demonstrando uma grande mansidão. Aqui nós vemos o ponto de número 2, que fala aqui, vamos ver o ponto de número 1, dá mais uma passada aqui no ponto de número 1, a mansidão, né? Fala sobre a mansidão que nós estamos falando, e que é um conceito, né? A mansidão, ela transmite um conceito o quê? Um conceito de pacificação, tá certo? De gentileza, cortesia. Então, é esse conceito de pacificação que o apóstolo Paulo traz para nós, que nós devemos viver na igreja. O subponto de número 2, que fala aqui, grandes exemplos de mansidão, como nós já falamos aqui, de Moisés e Jesus. Vamos partir para o ponto de número 3, a verdadeira mansidão. Olha só, assim como nós falamos da verdadeira humildade, também fala da verdadeira mansidão. Por quê? Se fala da verdadeira mansidão, é porque também tem a falsa mansidão, né? A mansidão, ela não significa fraqueza. A mansidão, ela demonstra o quê? Ela demonstra o caráter pacificador, ou seja, é uma situação harmoniosa. Quem é manso, então, transmite isso para as pessoas, uma situação de harmonia, né? De autocontrole.
Isso é mansidão. Aquela pessoa que não é mansa, mas tem uma falsa mansidão, se você se atrapalhar e pisar no pé dele, você arruma um problema. Ele se levanta já para as agressões, né? Já se levanta para o confrontamento, porque ele não tem mansidão. Ou seja, ali é uma falsa mansidão. As unhas felinas que ficam ali escondidas, mas se triscou no pé de uma pessoa dessa, ou algum aspecto contrário à sua vontade, ele já coloca as unhas para fora e a gente já percebe que ali era uma falsa mansidão. E nós vemos aqui então que esse ponto aqui mostra que precisamos ter a verdadeira mansidão. Ser manso no íntimo, no âmago, né? Para controlar situações conflituosas. O subponto de número 4, que fala aqui da mansidão, mansidão pressupõe conciliação, né? Então a mansidão ela pressupõe uma conciliação, conduta de quem o quê? De quem possui essa mansidão, tá certo? Conduta de quem tem a verdadeira mansidão, tá? Então nós vemos aqui que essa mansidão aqui do subponto de número 4, que ela pressupõe a conciliação, é um pacificador nos conflitos. Então ele tem essa parte conciliadora, ou seja, ela não coloca mais fogo na lenha. Porque sabe que às vezes tem pessoas que torcem para que o círculo pega fogo e quando vê uma fogueirinha já coloca mais lenha. Essa é a falsa mansidão, né? Ou falso crente. É uma pessoa que não alcançou ainda a maturidade. Essa pessoa ainda não está vivendo esses atributos da unidade na igreja. Ela prefere mais que a igreja esteja com problema do que pacífica. Dá muito trabalho para o líder da igreja, essa pessoa. Ela está vivendo uma carnalidade ainda, não tem ainda o fruto do Espírito. É uma pessoa que nas reuniões tumultua, pessoa que o pastor tem que estar perdendo tempo para conciliações, uma pessoa problemática, que não tem ainda essa mansidão, o espírito pacificador. Pelo contrário, né, instiga o problema. Uma pessoa que gosta do problema, de mexer para gerar o problema, tem uma fogueirinha, coloca mais lenha. Mas não, o apóstolo Paulo está dizendo que para ter unidade na igreja, nós precisamos pacificar as situações. Temos que ser pacificador. Por isso que precisamos ser manso na igreja. O ponto de número 3, nós vemos aqui, para haver unidade, é preciso longanimidade, né, para o exercício do perdão. Então nós vemos aqui, esse ponto aqui, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. O ponto de número 1, subponto de número 1, diz assim, longanimidade é um fruto do Espírito, o aspecto do fruto do Espírito, né? Longanimidade fala da paciência. É um aspecto do fruto do Espírito. E fala também do quê? Do perdão. Porque sem perdão não há unidade. É preciso do perdão. Então aqui nós vemos, meus irmãos, que essa virtude, paciência, a paciência, ela requer o quê? Ela requer que a pessoa
seja uma pessoa harmoniosa, seja mansa, né? A paciência, ela requer o quê? A virtude da mansidão, porque sem mansidão não há paciência, que é o princípio basilar, né? A paciência, o princípio basilar. Então nós precisamos ter o quê? O perdão, perdoar. É nessa hora que o apóstolo Paulo fala, suportando-vos uns aos outros. É nessa hora que nós devemos suportar. Perguntaram para o sábio o que é o perdão. E o sábio respondeu: é o perfume que sai da flor quando é esmagada. Isso é o perdão. Então nós precisamos perdoar, até mesmo porque é condicional. A virtude de perdoar é a virtude dos vitoriosos, dos que vencem com galhardia, com triunfo, porque no Pai Nosso nós aprendemos que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Então o perdão é a virtude dos vitoriosos. E assim nós vemos então aqui esse ponto que fala sobre o perdão. Vamos então aqui para o subponto de número 2. Suportando-vos uns aos outros. Né? Suportando-vos uns aos outros durante, olha que diz aqui, durante nossa jornada, nós deparamos com múltiplas situações de hostilidade de irmãos carnais. E nessa hora que o apóstolo diz que nós devemos suportar. Irmãos que ainda estão vivendo uma carnalidade. Então você é desafiado, né? Vem os desafios, porque aí vem as injúrias, vem os insultos, vem os confrontos, os embates de irmãos que estão vivendo com você. Irmãos que cultuam com você, que está ali louvando com você, né? Irmãos que estão cultuando ali na mesma igreja com você, mas que ainda está vivendo uma situação carnal e vira e mexe, você enfrenta com esses irmãos numa situação de adversidade, combate, às vezes até de proposta de indecentes, e você tem que, nessa hora, suportar. Né? Essa hora que o apóstolo diz, suportando-vos uns aos outros, porque são pessoas que ainda não estão vivendo a unidade da igreja. Falta ali, então, o quê? Falta a humildade, falta a mansidão, falta a longanimidade, porque ainda está vivendo uma vida carnal. Mas estão ali para que Deus tenha misericórdia e ele possa alcançar a maturidade cristã para viver do modo digno que foste chamado. E assim nós vemos então o subponto de número 3 diz: é preciso perdoar. Bom, para perdoar é preciso ter o quê? O fruto do Espírito, né? Principal, que é o quê? O amor. Se perdoa quando se tem o amor. Se você tem o amor, você perdoa. Porque o amor é a maior virtude do cristão. Porque Deus é amor. E Deus quer que nós perdoamos os nossos irmãos. Irmãos, a coisa é muito séria. O apóstolo Paulo está falando da unidade da igreja. E nós vemos que se não houver a unidade na igreja, não tem êxito. Não tem o êxito da igreja, né? Não tem a expansão do evangelho, não tem aquela, como se diz assim, aquela sede das pessoas estarem conosco, porque se não houver unidade, os próprios cristãos vivem em desarmonia. É por isso que o Salmo 133 fala o quão bom e quão suave que os irmãos vivam o quê? Em união. Então uma oração que Jesus fez a Deus, dizendo: Pai,
que eles sejam um, como eu e tu somos um. Então essa é a vontade do Pai, que nós vivamos em união na igreja. Mas para essa unidade, irmãos, precisa ter humildade, precisa ter mansidão e precisa ter longanimidade, não precipitar, sem precipitações, porque muitas vezes nas precipitações a gente age mal. Numa precipitação, muitas vezes depois nós somos envergonhados, às vezes não, nem é o que parece, e a gente precipita e adianta os fatos sem primeiro ter a longanimidade de analisar. E tem que ter muito cuidado também com as nossas ações, com as nossas atitudes, para não ferir o irmão, porque muitas vezes tem irmãos que está ainda engateando, novos convertidos, e dependendo das nossas ações, nós podemos enfraquecer o irmão, porque o irmão, ele vê em nós um exemplo de cristão. E se nós não tivermos esse modo digno de viver, nós muitas vezes decepcionamos os irmãos que estão começando na fé. Por isso que nós, como cristãos, temos que dar exemplo na casa do Senhor, e situações que muitas vezes difícil, mas nós devemos, às vezes, silenciar e aguardar em silêncio a providência de Deus. Porque tudo está nas mãos de Deus. Não devemos ser juízes, mas devemos ser o que? Verdadeiros cristãos, vivendo o modo digno que Deus agrada. Na nossa conclusão, nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele conclui o seguinte, que a nossa vida, ela deve ser, então, pautada pela palavra de Deus, tá certo? Ela tem que ser pautada pela palavra de Deus, que é a nossa regra de fé. Se nós vivermos conforme a palavra de Deus, nós vamos ter unidade na igreja, tá certo? Essa nossa conduta, então, ela tem que ser diária. O nosso viver cristão, o nosso modo digno de viver, tem que ser diário. Não podemos, hoje vamos viver assim, mas amanhã diferente, não pode. Então, dia a dia, nós devemos procurar viver conforme o padrão que a palavra de Deus nos traz, que é o modo digno de viver, amando uns aos outros, e assim o nome de Jesus Cristo ele é glorificado. Que Deus possa abençoar a todos vocês em nome de Jesus. Oremos, nosso Deus e nosso Pai, glória a Ti para todos sempre. Agradecemos por esses momentos maravilhosos, Senhor, esse compartilhamento dessa escola bíblica dominical, desta lição de número 11. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar a cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.